Vamos lá, gente. Olha só, hoje o assunto é novo, né, para vocês, oitavo ano. Eu vou começar a falar sobre eletricidade, ok? Vamos pegar o livro de vocês. Eu falei sobre energia, né? Corrigi os exercícios. Vamos lá. Eletricidade. Então, hoje nós vamos falar sobre eletricidade um pouquinho. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Hum, aqui. Vou falar um pouquinho sobre eletricidade. Vou compartilhar com vocês. Cadê? Aqui. Vocês estão vendo o slide? Sim. Então, vamos lá. Ainda não. Ainda não? O meu tá carregando. Tá carregando? Tá. Vamos esperar um pouquinho. Não tá aparecendo não, tia. Não? Então, peraí. Não. Deixa eu interromper. Vamos desligar o... Agora tá? Tá. Agora tá? Então tá. Hoje a gente vai falar sobre noções básicas sobre eletricidade, tá? Então aqui, ó, o que é importante saber, né? A eletricidade, gente, ela é uma propriedade que os corpos têm quando são friccionados, né? E aí vai ocorrer o quê? Vai provocar um deslocamento de elétrons dos átomos. Uns dos corpos que vão ganhar e o outro vai perder elétron, tá? Bom, o que é importante saber aqui, ó? Todo corpo atômico, tá? Eles são compostos por átomos. E existem três tipos de partículas. No centro, né, desse modelo aqui atômico que eu estou mostrando para vocês, nós vamos encontrar o nêutron e o próton, né? E do lado de fora, nós vamos encontrar os elétrons, tá? Eles estão ali para justamente os elétrons para ele ganhar ou ele vai perder, tá? Energia, vamos dizer assim. Tia, desculpa, minha internet está horrível. Eu saí do nada do Zoom. Eu não fiz nada. Não, não tem problema não, isso é assim mesmo. Então, olha só, os corpos, eles podem ser bons condutores de eletricidade, e aí nós vamos encontrar os metais, os corpos dos animais, a água com impurezas, o solo e o ar úmido, tá? Existe também, né, aqueles maus condutores de eletricidade, que nós vamos encontrar o papel, o vidro, né, a lã, a borracha, tá? E aí, o que é importante saber? Esses corpos, eles apresentam carga elétrica. Então, a quantidade de carga elétrica, tá, pode ser positiva ou negativa, que vai estar contida nos átomos. Quando a gente fala que um corpo ele ganhou, né, carga elétrica, se a carga elétrica desse corpo é positivo, na realidade ele está perdendo elétrons. Quando a carga é negativa de um corpo, de um elétron, né, ele na realidade ele está ganhando elétrons. Então, neutra é quando o que, amores? Quando o número de elétrons num corpo é igual ao número de prótons, tá? Bom, e aí, como é que os corpos eles podem ficar eletrizados? Eles são eletrizados através de atrito, por contato ou aproximação e indução. Então, existe um aparelho que ele é chamado de eletroscópio, que ele vai mostrar se realmente um corpo está eletrizado ou não, tá bom? E aí, eu vou passar aqui para vocês um vídeo que fala sobre isso, sobre eletricidade. Eu passei aqui
esse slide. É só para fazer uma revisão para vocês entenderem o que que é. E eu vou passar aqui um vídeo para vocês. Espera um instantinho, que eu vou, né? Estou compartilhando aqui e aí eu vou. Ô, mãe, Yasmin vai sair? Espera aí, rapidinho. Yasmin, ela vai junto com ela? Não? Eu vou passar aqui um vídeo para vocês, só para vocês terem uma ideia, Já. e vou compartilhar. Vou compartilhar aqui com vocês essa tela. Eu acho que é esse daqui. Vê se vocês estão vendo. Estão vendo? Uhum. Vê se o áudio tá bom. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Em nosso episódio anterior, falamos sobre as cargas elétricas do átomo e hoje vamos falar sobre seus efeitos de uma forma mais ampla, a eletricidade. O nome eletricidade vem da palavra grega electron, utilizada pelos gregos em referência a uma resina produzida por algumas árvores, chamada âmbar. Esta resina fica bem dura, parecendo uma pedra. Os gregos antigos perceberam que quando esfregavam o âmbar na pele de animais, esse material então atraía pequenos objetos, como penas e tecidos, por exemplo. A partir daí, os fenômenos de origem elétrica começaram a ser estudados. Como vimos anteriormente, os átomos possuem cargas positivas e negativas, mas sempre buscam ficar em equilíbrio com a carga neutra, ou seja, o mesmo número de prótons e elétrons. No entanto, existe um processo que muda esse estado, tornando-os eletricamente carregados. A este processo damos o nome de eletrização. Vou te mostrar duas formas. Eletrização por atrito. Neste processo, é preciso de dois materiais diferentes e eletricamente neutros, como, por exemplo, uma caneta de plástico e uma flanela ou lã. Quando esfregamos esses dois materiais, um deles dá elétrons para o outro. Desta forma, o que ganhou elétrons assume carga negativa, pois os elétrons têm carga negativa, e o material que doou elétrons assume carga positiva. A eletrização por contato ocorre quando materiais diferentes entram em contato, sendo que um deles está eletrizado. Podemos pegar como exemplo aquela mesma caneta de plástico que foi eletrizada na experiência anterior. Depois de esfregá-la, ela está cheia de elétrons e precisa equilibrar a energia, com o auxílio de outros materiais, como, por exemplo, papéis picados. Eles grudam-se à caneta para equilibrar a energia e a caneta passa seus elétrons para os papéis. Podemos dizer, então, que eletricidade é um movimento ocorrido dos elétrons entre dois pontos de alguns materiais. E é bem difícil pensar na nossa vida sem eletricidade. Já pensou se não tivéssemos eletricidade? Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Deixa eu interromper aqui. Vocês entenderam? Agora eu vou passar um outro videozinho que fala sobre também eletricidade. Espera aí.
Gente, vocês não estão com calor, não. Então, não é calor. Vou passar aqui um vídeo bem para explicar para vocês o que é um átomo. Só para vocês terem uma ideia, e aí nós vamos. Deixa lá. Quando a Tcheilda fala em átomo, só para vocês terem uma ideia do que é um átomo. Estão vendo? Então vamos lá. Quem pode identificar uma coisa muito pequena, a menor que vocês possam imaginar? Uma formiga. Hoje vamos falar de uma coisa muito menor ainda. Uma coisa que nem sequer dá para ver em um microscópio comum. Os átomos. Átomos? Toda a matéria que nos rodeia, viva ou não viva, absolutamente tudo é composto de átomos. E o que são? Partículas. Foram chamados átomos porque durante muito tempo se pensou que os átomos eram a menor coisa que existia e que não podiam ser divididos. Mas no século XX, descobriram que os átomos são formados por partículas ainda menores. E que partículas formam um átomo? Os átomos são formados por um núcleo e por partículas que estão o tempo todo em volta dele, e que se chamam elétrons. Dentro do núcleo, cada átomo tem um número de outras partículas, chamadas prótons e nêutrons. E por que essas partículas se mantêm unidas e não se separam? Porque tem muita energia ali. E os átomos são todos iguais? Não. Existem átomos com mais e com menos elétrons, prótons e nêutrons. E todos eles são muito diferentes entre si. Para classificar e estudar todos os átomos conhecidos, eles foram agrupados numa tabela que se conhece como a Tabela Periódica dos Elementos. Ali vocês vão encontrar desde átomos muito conhecidos como o oxigênio ou o hidrogênio, até outros com nomes tão estranhos como praseodímio ou tungstênio. E o que significam os números e as cores que tem na tabela? O número é a quantidade de prótons que tem no núcleo de cada átomo e se chama número atômico. As cores indicam que alguns átomos podem ser agrupados por certas características e por suas propriedades. Estes grupos têm nomes diferentes: metais, não metais, metalóides e gases nobres. O que você está lendo, mãe? Uma matéria sobre a construção de um novo submarino nuclear. É incrível! Diz que pode ficar até debaixo d'água por 1 ano, sem necessidade de carregar combustível. É que é um submarino atômico. Então o combustível não é a base de petróleo, e sim de materiais especiais como o urânio. A energia atômica permite extrair muita energia. Por isso é que o submarino pode navegar muito tempo, sem necessidade de carregar mais combustível. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Bom, então olha só, vocês entenderam o que são átomos? Vocês entenderam o que são elétrons? Entenderam? Então, existe um cálculo, né, para poder ver, né, calcular. Então, olha só, os prótons, o que é importante saber? Né? O que é importante saber? Que a matéria, ela é composta por átomos. E esses átomos, eles são unidades que acreditavam muito tempo atrás, que no vídeo que vocês viram, eram indivisíveis. Mas hoje, na verdade, né, sabemos que eles são formados por outros elementos que também são microscópicos e são chamados de prótons e elétrons e nêutrons. Tá? Bom, os primeiros que possuem
cargas elétricas positivas, né? E os segundos, aí nós temos, né, os prótons, eles apresentam cargas positivas, e os nêutrons, né, e os elétrons são aqueles que apresentam cargas negativas. Quando a gente fala que é neutro, ele significa que as cargas elas são iguais, tá? Elas têm o mesmo valor absoluto. Então, quando essas cargas elas são iguais e têm o mesmo valor absoluto, eles são chamados de carga elementar. O que é uma carga elementar? É a menor carga elétrica que encontramos na natureza, tá? Então, olha só, dentro da eletrosfera, se a gente fizer no slide que eu coloquei aqui para vocês, eu vou até compartilhar outra vez esse slide, né? Deixa aqui compartilhar aqui para vocês. Aqui, tá. Quando a gente situa, quando os prótons eles situam-se no núcleo do átomo, juntamente com os nêutrons, tá? Esses elétrons estão em movimentos ao redor desse núcleo. Então, apenas os elétrons, eles são capazes, tá, eles têm a facilidade de sair do corpo do qual fazem a parte. Então, isso vai ser chamado de eletrização. Então, eletrização é justamente o processo de quê? De fornecer ou retirar elétrons de um corpo. Então, a carga elementar, ela tem uma densidade. E essa densidade, ela é chamada de 6,10 a menos 19 Coulomb, tá? No sistema internacional, é chamada de Coulomb. Tá? Então, a unidade de medida da carga elétrica foi em homenagem a um cientista que ele era chamado Charles Augustin Coulomb. Tá? Então, foi o primeiro cientista a medir justamente com exatidão a intensidade da força elétrica, tá? Entre os corpos eletrizados. Então, assim, a carga elétrica de um corpo eletrizado, ele é igual ao múltiplo inteiro da carga elementar, tá? Bom, e aí existe um cálculo, né, para justamente ver. Lá na página do livro de vocês, vamos abrir a página lá na página 226. Vamos lá pegar o livro de vocês. Pegando o livro de vocês, página 226. Na página 226 existe uma fórmula. E essa fórmula, tá? Ele realmente é para calcular. Então, nós temos o Q, que é igual à quantidade da carga, N vai ser o núcleo inteiro e E é a carga elétrica. Então, a carga elementar, tá? Do valor negativo, se for de um elétron, menos 16 vezes 10 a menos 19, e o valor positivo do próton vai ser o quê? Mais 1,6 vezes 10 a 19. Tá? Eles são iguais no módulo. Mas é muito comum isso ocorrer, na natureza, ocorrer um submúltiplo de Coulomb, pois é uma quantidade muito grande e comparada na carga elementar. Então, esses submúltiplos, eles são usados da seguinte forma, que nós temos o nanocoulomb e o microcoulomb, tá? O que quer dizer isso? A lei de Coulomb, tá? Ela trata principalmente de um princípio fundamental da eletricidade. Ela diz o quê? Que existe uma força de atração ou de repulsão de duas cargas elétricas. Tá? Então, essas cargas elétricas, né, essa força de repulsão e de atração é chamada de pontiformes, né? E elas estão diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos. Tá? Então, duas cargas que é inversamente proporcional ao quadrado da distância tá, entre elas. Então, essa lei ela pode ser descrita da seguinte forma. K
que equivale à quantidade da carga elétrica, é igual, né, a constante de Coulomb, né, que vai multiplicar e vai dividir o quê? A carga elementar dividido pela distância metros ao quadrado, ok? Então, a constante de Coulomb, na realidade, no vácuo, ela está aproximada a 9,10, né, sobre 9, nanômetros cúbicos dividido por Coulomb ao quadrado. Ok, gente? Isso é uma coisinha complicadinha, mas vocês vão sair disso. Porque, na realidade, a gente tem que saber a força entre eles. Né? Então, um problema ele vai indicar o que está pedindo. Tá? Então, é importante saber que no processo de eletrização, antes de começar o processo, você tem que ter em mente 2 princípios. Quais são esses princípios? No sistema que está eletricamente isolado, a soma algébrica, né, das cargas elétricas vai ser constante. O que quer dizer isso? O que quer dizer ser constante? Que o número das cargas elétricas adquirido um corpo é igual ao número de cargas elétricas perdido do outro. E o outro processo, que as cargas elétricas elas têm o mesmo sinal e que elas podem se repelir ou elas podem se atrair. Tá? Então, isso é super importante para vocês terem em mente o que é o processo de eletrização. Tá? Alguma dúvida? Não. E aí, Não. gente, vai existir, tá? Cálculos para justamente você entender, né? Calcular uma corrente elétrica. Então, vamos lá. Espera aí rapidinho. Que eu vou compartilhar aqui e eu tenho um outro slide. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Tá. Vocês estão vendo? Corrente elétrica? Então, o que é importante saber? O que vai ser eletricidade? A eletricidade, meus amores, é um movimento, tá, dos elétrons. E aí eles produzem a partir de 2 pontos, que é um condutor. Então, em termos gerais, né, a eletricidade é uma área da física que vai estudar o quê? Os fenômenos causados pelo trabalho. Tá? Fala, Laura. Você não está vendo? Foi sem querer, tia. Travou aqui. Não tá Eu passando. também não tá. tô vendo, não. Então tá, peraí. Desculpa, tia Sofia. Tá bom, não tem problema. Vê agora. Tá carregando. Tá carregando. Mas não tá aparecendo, não. Esperar um pouquinho, porque às vezes demora. Não apareceu não, tia. Eu sei. Carregou, saiu. Tá carregando, Espera aí que eu tô carregando aqui para vocês. Vamos lá, vai estar carregando. Espera aí que tá carregando. Vocês viram? Oi? Ainda não? Não. Não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Esse é a sua internet, tio, que deve estar ruim. A minha internet? Porque não tá carregando, não. Nem carregando tá mais. Não, não tá, porque eu tirei. Tá, pera aí um instantinho, que deve estar com algum... A minha internet então deve estar ruim. Ih, travou tudo. Tá travado? Travou. Pra mim só tá carregando. Tá Isso aí. carregando? Pera aí que eu Não, tirei carregou aqui. não. Eu tirei. Vamos lá. Agora foi. Agora vai. Vamos lá. Tá indo. Tá carregando. Tem que esperar um pouquinho. Vê aí.
Tá indo? Não carregou, não. Ainda não. Peraí, vai carregar. Se o cara quiser cancelar. Tá. Não tá carregando, não sei por quê. Por que todo mundo não sai do Zoom, depois entra de novo? Não, porque senão eu entendi, então deixa. Na próxima aula eu passo esse slide para vocês, que já que não está carregando, próxima aula eu passo. Então, olha só, o que é importante saber? Existe, né, os efeitos da corrente elétrica. Então, eu queria mostrar para vocês que a corrente elétrica, né, ela é um movimento, né, ordenado de elétrons. Através do quê? Através de um fio condutor, que aí ele vai ser chamado de corrente elétrica. Então, quando essa força, tá, de elétrons que estão livres no fio, principalmente, que aí eu mostrei para vocês que existem elementos que são bons condutores de eletricidade, né, eles vão começar a se mover. Então, quando eles começam a se mover, forma uma ordem ordenada. Então, a quantidade de elétrons que passa por uma seção, ela vai ser transversal de um cabo condutor de eletricidade em um determinado tempo. Então, essa intensidade de eletricidade por um condutor em um determinado tempo, ele é chamado de intensidade. Gente, desliga o áudio, por favor, que eu estou explicando. Essa intensidade, ela ocorre o quê? Uma corrente elétrica. O que quer dizer isso? Que os elétrons, eles passam por um mesmo fio, tá? Em um determinado tempo, que pode ser maior a intensidade da corrente elétrica. Então, aí existe um cálculo dessa intensidade. Essa unidade de intensidade de corrente elétrica, pelo sistema internacional, é chamado de ampere, tá? Justamente em homenagem ao físico francês, tá? Que André Marie Ampère, que ele que descobriu, né, essa é a carga elétrica. Então, nós vamos ter um cálculo que é igual ao quê? A intensidade, que é igual à quantidade da carga elétrica, dividida por uma variação de tempo. Ok, amores? E aí, isso tudo está relacionado ao quê? Os efeitos da corrente elétrica. Então, quando passa um fio condutor, uma corrente elétrica, ela pode ser produzida de vários efeitos. Tá? E esses efeitos, eles podem ser aproveitados de uma forma bastante produzida no nosso uso doméstico, no uso industrial. Então, nós temos o efeito térmico, que é o Joule, que é o quê? Quando o condutor de uma corrente elétrica sempre sofre aquecimento, quando há passagem de uma corrente. Esse tipo de efeito, ele está relacionado aos aquecedores elétricos, como os chuveiros, os secadores de cabelo, as lâmpadas, tá? Isso é o efeito térmico. O efeito luminoso, raramente, né, alguns gases, são rarefeitos, né? Eles vão emitir luz que são atravessados por uma corrente elétrica que é a base do funcionamento, como, por exemplo, as lâmpadas fluorescentes, né? Os avisos luminosos que você vê aí na rua, isso é um efeito luminoso, é através de uma corrente elétrica. E o efeito do magnetismo, que também é uma corrente elétrica que atravessa um condutor e ele vai criar próximo a esse condutor um campo magnético. Então, esse efeito são os dois importantes da eletricidade. É a base do funcionamento dos motores que são transformados, ok? Sim. Tá? E aí, aí vão ter os geradores de energia elétrica. Então, é importante saber que todo dispositivo ele tem a capacidade de transformar qualquer tipo de energia elétrica, que, por definição, é chamado de um gerador de energia elétrica. Então, existem vários tipos de geradores de energia elétrica. Nós temos o mecânico, nós temos o químico,
nós temos o térmico, nós temos o luminoso e o eólico. E cada um deles tem uma função especial, ok? Alguma dúvida? Não, tia. E aí, dentro desse Professora. movimento desses elétrons, né, de um fio condutor, existe a diferença de potencial. Essa diferença de potencial, ela vai ser conhecida como volts ou tensão. Que aí o volts, ele vai ser representado, né? Perdão, ou tensão, ela é representada pela letra U. O nome volts, ele também é homenageado a um físico, tá? Italiano, que é chamado Alessandro Volta, por isso que é chamado de volts. Então, ele foi o inventor da pilha elétrica. E aí vão existir resistores. Então, é importante vocês terem em mente que a resistência elétrica, ela vai dificultar os elétrons a encontrarem, tá, para se mover no fio condutor. Então, podemos entender melhor o quê? Observar um funcionamento de uma lâmpada incandescente, por exemplo, né? Ou de um chuveiro elétrico. A unidade de resistência elétrica no sistema internacional é Ohm, tá? Em homenagem também a um físico alemão